Oi, gente. Nosso vídeo de hoje, ele vai concluir aquela reflexão de por que as pessoas boas fazem coisas ruins, né? Da leitura daquele livro que acho que vocês têm acompanhado comigo aqui, como entender o efeito sombra em sua vida, da Debbie Ford, né? Autora do best-seller O Efeito Sombra. Cada vez que eu leio essas coisas, eu fico assim, primeiro me imaginando nessa situação, né? Cada descrição da personalidade, cada situação eu fico me imaginando. E depois fico imaginando também outras pessoas queridas que conheço, para que a gente possa, além de nos entendermos, né? Entender melhor a si mesmo, também entender o outro. E essa frase aqui, ela me chamou muito a atenção. As situações do passado fizeram com que cada um de nós acreditasse em muitas mentiras a seu respeito. E é uma realidade, acho que da maioria, né, de nós que passamos por essas experiências. Quantas mentiras nos disseram de nós e nós acreditamos que era verdade e acabamos obedecendo aquela mentira, achando que era realmente, que nós éramos aquilo ali. Então, cada um de vocês tem uma experiência da infância, né? De escola, de colega de frente de casa, da própria casa mesmo, de quanto diziam que você era uma coisa e você acabou acreditando que era essa coisa, ou que tinha. Às vezes diziam que você tinha um defeito físico, consideravam defeito, e você acreditava que realmente tinha aquele defeito. E começava a se esconder dele, a cobrir, a ter vergonha, a não ver, né? A gente passa a não ver tudo que a gente tem de bom em nós mesmos e focamos apenas naquele defeito que alguém disse que a gente tinha. E com o passar do tempo, com a maturidade, com as descobertas, a gente compreende que aquilo que um dia disseram a nós que era um defeito, simplesmente não era, né? Aquilo que disseram a nós que éramos, a gente descobre que não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com crianças, né, em fase de formação, de viver repetindo, você não presta, você não presta, você não presta, de tanto a criança ouvir isso que não presta, ela começa a acreditar nessa mentira, né? Então, e daí ela passa a ser um adolescente com características que ninguém o suporta mesmo, começa a virar um adulto sem rumo, um adulto que começa a fazer delitos, crimes e tudo, porque de tanto falarem que ele não presta, a pessoa acaba acreditando nessa mentira dita várias vezes por várias pessoas. E daí a autora traz 7 alertas, né? Que a gente precisa estar atento, que como nós começamos nos primeiros vídeos a ver, que nós temos sentimentos bons dentro de nós, como também temos sentimentos ruins, e o fato de negar esses sentimentos ruins dá a eles a força que eles não podem ter. E aí todo o livro ela percorre dizendo que é necessário que a gente tenha consciência desses sentimentos ruins que temos dentro de nós para poder controlá-lo, né? Precisamos domar esses sentimentos ruins que tem dentro da gente, conhecendo, para que a gente possa controlá-los quando eles vierem. E ela fala pelo menos de 7 alertas, que ela chama de 7 alertas, mas ela também mostra quais são os antídotos para aqueles alertas. Então, o primeiro é excesso de cautela, a ganância, a arrogância, a intolerância, como o alerta número 4, né? O egocentrismo, que está no ranking dela como o número 5, a teimosia e a falsidade. Para cada um deles, ela traz também um equilíbrio. Quando esse alerta é bom, mas também quando ele é ruim. E no excesso de cautela, ela afirma que, dominados pelo medo de que alguém nos exponha aos olhos de todos, nos prejudique, tire vantagem de nós, nos envergonhe, nos humilhe, nos constranja,
nos use ou tire proveito das nossas fraquezas, vivemos com um pé atrás. Embora a autoproteção seja importante em momentos de perigo real, o excesso de cautela tem as suas desvantagens. Quando nos superprotegemos, erguemos muros espessos ao nosso redor, muros que nos impedem de sermos íntimos de alguém e íntimos conosco mesmo. E ela traz o antídoto do excesso de cautela. O que seria? A vulnerabilidade, que é uma das funções mais importantes de um ego saudável, é conhecer os seus pontos fortes e fracos, para saber qual é a hora certa de procurar a solidão e pedir ajuda. Não vou tratar todos, né, que são 7, para o vídeo não ficar muito estendido, e daí vocês podem depois ver. Ela traz aqui a intolerância, e achei interessante, porque a intolerância é uma das coisas que a gente vive muito, né, constantemente no nosso dia a dia. Então, o medo das nossas próprias falhas e a vergonha que nos causa as experiências passadas nos fazem ser intolerantes com os outros e conosco mesmos. A intolerância faz com que julguemos severamente aqueles que são diferentes de nós, pois tememos que ao aceitá-los teremos de admitir as nossas próprias fraquezas. A superioridade é a face da nossa intolerância e esta é a sua voz. E aí ela diz que o antídoto da intolerância é a compaixão. Quanto mais formos compassivos conosco, primeiro, porque eu que preciso tomar logo esse antídoto, eu que preciso me perdoar, eu que preciso me aceitar, gostar de mim, para que eu possa aceitar o outro e gostar do outro. E assim eu me livro do egocentrismo, né? Porque nós temos 2 medidas do egocentrismo. A primeira é o descaso de si mesmo, porque muitos de nós fomos criados a dizer assim, não ame você, né? Ame primeiro o outro, dê primeiro o outro, sempre primeiro o outro, e a gente vai se colocando em segundo plano, e esse segundo plano acaba se maltratando, acaba sendo um maltrato a si mesmo. Ou então você vai para o extremo que é se amar demais, né? Se amar de forma narcísica, a ponto de não se colocar no lugar do outro e não sentir a dor do outro e aceitar o outro como ele é. Ela finaliza com o de falsidade, né? O alerta número 7 que ela traz é de falsidade. E ela diz assim: uma vez ouvi dizer que todos os mentirosos um dia acabam acreditando nas próprias mentiras. É justamente isso que faz da falsidade algo perigoso. Todo ato de fraude, extorsão, sonegação, vício ou infidelidade implica falsidade. Viciados de todos os tipos são mestres em esconder o seu comportamento e mentir para si mesmo e para os outros sobre as consequências perniciosas do seu comportamento. E daí ela começa a dar vários exemplos, né? Mas o ponto que eu achei mais importante foi quando ela diz assim: todo mentiroso acaba acreditando na sua mentira. Então, ele cria uma história, né? Ele inventa uma história para que ele possa se livrar de toda aquela situação. Ele não se aceita e daí ele começa a fazer com que os outros também acreditem naquela história, né? E ela finaliza trazendo sobre a força do perdão. Nossa, para ela, né, a teoria junguiana, o perdão é meio caminho entre o passado e o futuro, entre o nosso pequeno eu individual e a natureza todo abrangente do nosso eu superior. O perdão é o santo remédio do coração doente. Como aprender a se perdoar? Como não se tornar seu próprio juiz e seu próprio castigador? Nós reconhecendo que fomos falhos. Reconhecendo que somos falhos, que falhamos, que caímos, que erramos. A partir desse reconhecimento, nós conseguimos nos dar o perdão, né? Retomar esta aliança conosco mesmo. Porque até que perdoemos, né? Até que nos perdoemos, a gente vai continuar se punindo. E daí começamos uma autodestruição e uma autossabotagem, que foi a temática de todo os nossos últimos vídeos. Que ela coloca: a culpa sempre busca o castigo. Então, a proposta desses vídeos, né, que tentou buscar sobre
o lado sombrio que temos, como descobrir, como conviver com ele, ele convida a todos nós a refletirmos, a buscar em nós mesmos aquilo que a gente tenta esconder da gente, que a gente não aceita, que a gente recusa qualquer pessoa que vem dizer, ah, mas eu acho que você é uma pessoa assim. Jamais, principalmente pelo fato de alguém ter nos dito que nós somos X ou Y. Né? Então, aquela pessoa trouxe à tona um sentimento que a gente estava procurando esconder. E, infelizmente, eu já escondo para não sofrer a rejeição e não sofrer também os julgamentos externos. Aí, quando alguém vem me dizer que eu sou assim, não é esse o meio de chegar até a cura. Não é esse o meio de chegar até o reconhecimento daquele sentimento negativo, né? Eu preciso, mesmo que alguém me diga, eu preciso começar a refletir até que ponto aquilo é verdade, até que ponto aquilo eu não quero reconhecer, eu não quero acreditar naquilo ali. Então, quanto mais a gente conhece, né, se conhece, mais a gente está próximo, está um passo mais perto de libertar nós mesmos de todas as coisas que disseram pra gente que era verdade e que a gente descobriu que não era dessa forma. E só assim a gente consegue viver melhor conosco mesmo, que é a premissa de tudo isso. A partir do momento que eu conseguir viver bem comigo, me aceitando do jeito que eu sou e respeitando a mim mesma, eu começo a aceitar o outro, a viver bem com o outro, né? Agradeço a vocês que estiveram aqui presentes e aguardo vocês no próximo.